Graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor de Mário, mais uma vez com vocês nas nossas meditações acerca do livro de Apocalipse. E continuamos assim a nossa meditação a partir de quê? A partir de Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, que representa a abertura do segundo selo. Como havia explicado antes, a abertura dos selos significa que desde que Jesus subiu aos céus, as coisas estão ocorrendo nessa sequência. Ou seja, ele recebeu um livro. Esse livro é um rolo, e nesse livro, escrito por dentro e por fora, representa todo o plano salvífico de Deus, com todos os seus propósitos. E nesses propósitos há um total de 7 selos. E esses 7 selos que encontramos, cada um vai representar um evento diferente. Mas esses eventos já estão ocorrendo desde quando Jesus subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, durante séculos, mais de 2000 anos, isso já está acontecendo. Então o livro de Apocalipse ele já está revelando esses aspectos. Então, passamos agora para o segundo selo. E o segundo selo está lá, Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Apocalipse 6, versículos 3 e 4 vão dizer assim. Lembrando que a nossa leitura é uma leitura cíclica, ou seja, de paralelismos. Não é uma leitura abordando Apocalipse como uma sequência cronológica. Não é uma história de início, meio e fim, como indo do capítulo 1 até o 21. Não. O que a gente percebe são eventos, mas esses eventos não são necessariamente eventos que seguem uma cronologia exata. Não é? Então vamos aqui, Apocalipse 6, versículos 3 e 4, que diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, como podemos interpretar esse versículo, né? Esses dois versículos, né? A gente pode interpretar o seguinte, que marca, duas coisas que marcam, eu vou estar fundindo aqui duas interpretações, né, que considero as que o Espírito Santo melhor pode comunicar para nós, é a seguinte, a interpretação que tenho do escritor George Eldon Ladd, né, e a explicação de William Hendrickson. Eu vou fundir as duas explicações numa coisa só. Então vamos lá, a começar pelo seguinte, como já foi interpretado, o primeiro selo está dizendo que o quê? Que Cristo saiu para vencer. O cavaleiro branco do primeiro selo é Cristo envolvendo a sua igreja na propagação e pregação do Evangelho. Agora, o cavalo que o segue é o cavalo que vai representar esse cavalo vermelho afogueado, né? Como o texto em Apocalipse está dizendo, ou seja, hippos pirros. Hippos pirros ou hippos pirru ou pirros, né? O hippos pirros, ou seja, o cavalo afogueado, né? Esse cavalo afogueado, que literalmente significa isso, esse cavalo afogueado, não é? Em que o cavaleiro monta, está demonstrando duas coisas importantes. A primeira delas é a seguinte, que onde segue a pregação do Evangelho, também por outro lado segue a perseguição aos servos de Deus. Como? A gente verifica isso conforme Pedro e João foram presos na sinagoga, conforme Estevão foi martirizado, conforme o próprio Paulo e os apóstolos ao longo dos séculos também foram, os cristãos que viveram da época do século II até o início do século IV, ou seja, até o ano 313, foram perseguidos brutalmente pelo Império Romano. Também os cristãos que foram martirizados mais recentemente, quando começou as missões modernas no século XIX, não é? Conforme aconteceu na China, e ainda continua acontecendo até hoje.
né? A gente vê lá países que martirizam cristãos até hoje. Você tem os países do Oriente Médio, você tem os países comunistas da Coreia do Norte e da China. A gente verifica isso, essa martirização, essa perseguição. Então a gente acaba contemplando isso, né? A gente contempla isso diante dos nossos olhos. Então isso já é um princípio que se segue, onde há a pregação do Evangelho, há perseguição aos cristãos. Isso é certo, tá? Mas também, por outro lado, há o princípio, como a gente viu, o princípio literal, que é o princípio de quê? Que é o princípio de guerra e de conquista. Guerra e conquista. E especificamente na época do Império Romano, né, o Império Romano ele manteve a chamada Pax Romana através das armas. Quando eles conquistaram territórios que iam da Armênia, na Ásia, até a Espanha e Britânia, que hoje a gente conhece como Reino Unido, Inglaterra, né? Então, os romanos conseguiram chegar a esses dois extremos através das armas. E ao longo dos séculos, impérios subiram, impérios caíram, né? Governos subiram, governos caíram, houveram conquistas territoriais, essas conquistas foram desfeitas e assim sucessivamente. Então, é um princípio que vai prosseguir até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que podemos ver com tudo isso, então, através desse segundo selo? É que a realidade é a seguinte: apesar de todos esses problemas, seja a perseguição ao Evangelho, seja as guerras, Cristo, o Cordeiro, está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque isso está constando dentro do livro, o qual só ele é digno de ter aberto. Só ele foi digno de ter aberto. E é ele que está abrindo selo após selo desse livro. Ele está abrindo, né? E quando ele começou a abrir, desde a sua ascensão, desde quando ele se assentou à direita de Deus Pai, ele está abrindo esses selos. E a história da humanidade prossegue até a sua volta. E nesse momento nós, como igreja, devemos manter firme nas promessas de Deus. Firme, principalmente na promessa de novos céus e nova terra. Firmes, apesar de todos os problemas. Sabemos que temos um Deus que é o nosso pastor. Nada nos faltará. Que também o Senhor é o Altíssimo, a quem tem o que sido o nosso escudo e o nosso broquel. Verdadeiramente. Tem nos guardado em todo o tempo e tem nos preparado uma morada no céu. Então, essa é a nossa confiança que devemos ter ao meditar acerca desse segundo selo que está ocorrendo, né? É o que mais chama a atenção dessa passagem é a seguinte: é que essa ação do Cordeiro ao abrir o selo é uma ação que já aconteceu dentro da mente de Deus. Por isso, no original, no grego, a gente encontra um tempo que é conhecido como tempo auristo. Esse chamado tempo auristo é algo que aconteceu, mas a gente não sabe quando e não sabe onde. Mas é algo que já na mente de Deus já aconteceu. Então, o selo foi aberto. E a gente sabe que Cristo está no controle de todas as coisas. Cristo está no controle de todas as coisas. E que, conforme os cavalos do Apocalipse forem passando, a gente sabe que o plano de Deus está se cumprindo, que é o nosso plano de resgate, libertação, salvação, adoção, justificação, santificação e glorificação. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E Deus tem preparado tudo para nós. Apesar de todos os revés, apesar de todos os problemas. Porque afinal, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto.
e nós, como amados e eleitos de Deus, nós confiamos nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, Jesus, porque Tu nos tem guardado em todo o tempo. E mesmo em meio aos problemas, Tu tens cuidado de nós e nada nos tem faltado. Mesmo, Senhor, para os Teus servos, Senhor, que nesse momento são perseguidos no Oriente Médio, que são perseguidos no Extremo Oriente, que são perseguidos na África e também, Senhor, perseguidos na América do Sul e também na América do Norte, seja de uma forma ou de outra. Verdadeiramente os Teus servos, os Teus eleitos, Tu tens guardado em todo o tempo, como tem guardado a nós. Visita agora, Senhor, os enfermos, visita agora os perseguidos, visita os fracos na fé. E, ó Deus, aquele que deseja da Tua parte uma resposta, dê a resposta. E eu sei, Senhor, que a Tua resposta principal é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a pessoa se conscientiza, Senhor, de que Tu és o caminho em Cristo Jesus, aleluia, temos a certeza de que tudo está cooperando para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a vida de todos aqueles que acompanham essas nossas meditações. Em nome de Cristo. Amém. Então, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Siga-nos pelo Facebook e pelo Instagram. Tá bom? Pastor Edimário encerra mais uma meditação em Apocalipse. Deus abençoe.